Olá, está no ar mais um Ver TV, um programa para quem gosta de televisão. Nós discutimos aqui toda semana o papel da TV na sociedade brasileira e você é sempre o nosso convidado. Logo depois das Olimpíadas, teremos no Rio de Janeiro os Jogos Paralímpicos, com ampla cobertura da TV Brasil. No Ver TV de hoje, nós vamos conversar sobre esse evento que, aos poucos, começa a despertar o interesse do público brasileiro. Para isso, nós convidamos Pepe Sifredi, roteirista e produtor do documentário Para Todos, que mostra a vida e a atividade esportiva de atletas paralímpicos. Elizabeth de Matos, professora da Escola de Educação Física e Esporte da Universidade de São Paulo, tendo chefiado o setor de classificação do Comitê Paralímpico Brasileiro. E Clodoaldo Silva, nadador paralímpico. Ele conquistou 13 medalhas nas 4 Olimpíadas em que participou e que estará presente também nesta Olimpíada do Rio de Janeiro, que, segundo ele, é a 5ª e última. Mas ele vai falar sobre isso aqui ao longo do programa. Antes da gente começar a conversa, eu quero agradecer o fato de vocês estarem aqui ajudando nesse debate. Mas antes de começar a conversa, vamos ver mais algumas informações sobre o tema de hoje. Vamos ver. O médico alemão de origem judia, Ludwig Guttmann, é considerado o pai do paradesporto. Durante a Segunda Guerra Mundial, em Stoke Mandeville, na Inglaterra, ele desenvolve um novo tratamento para a reabilitação dos soldados feridos, usando esportes como basquetebol, tiro com arco, dardos e bilhar. Com o sucesso do novo sistema, Guttmann promove em 28 de julho de 1948 o primeiro evento esportivo exclusivo para portadores de deficiência. The very first games were 2 teams, one from the Spinal Injury Centre at Stoke Mandeville and the other from the Starngarter Home in Richmond. And there were 14 wheelchair competitors competing against each other. Em 1960, a competição iniciada por Guttmann cresce e é disputada em Roma, na Itália, já sob o nome de Jogos Paralímpicos. Participam 400 atletas de 23 países, competindo em 8 esportes, dos quais o tênis de mesa, o tiro com arco, o basquete, a natação, a esgrima e o atletismo seguem até hoje no programa paralímpico. A palavra paralímpico foi adotada oficialmente no Brasil em 2011, em substituição ao paraolímpico. A mudança foi uma orientação do Comitê Internacional para a realização dos Jogos no Rio, pois o termo paralímpico é um termo usado em quase todo o mundo. Nesta edição, as Paralimpíadas Rio 2016 contam com 23 modalidades esportivas e mais de 4.000 atletas portadores de deficiência física ou mental. Assim como as Olimpíadas, é a primeira vez que os Jogos são disputados na América do Sul. Nas Paralimpíadas de Londres, em 2012, o Brasil ficou com um honroso 7º lugar, à frente de países como Alemanha e França. Mas apesar do ótimo desempenho dos atletas brasileiros paralímpicos, o interesse da grande mídia e o conhecimento dos profissionais de comunicação sobre o paradesporto ainda é pequeno. Na TV paga, o canal Sport TV produziu durante alguns anos o programa Sem Barreiras, idealizado pelo jornalista Renato Peters. Olá, o Sem Barreiras está no ar. O programa de quem não fica em casa por causa de uma deficiência. Oi, gente. Vocês já viram aqui no Sem Barreiras aquele americano maluco que desafiava a lei da gravidade com sua cadeira de rodas, o Aaron Forgan? Veja aí umas imagens dele. Na TV aberta, o programa especial da TV Brasil, voltado para a inclusão de pessoas com deficiência, está há 12 anos no ar e o paradesporto é um tema recorrente na atração. E agora vamos conhecer a história de Viviane Soares, que tem deficiência visual e é atleta paraolímpica. Com apenas 13 anos, ela já conquistou medalha no Campeonato Mundial e foi convidada para fazer parte da seleção brasileira paraolímpica de atletismo. Infelizmente, programas assim são exceções. Nem mesmo um evento esportivo como as Paralimpíadas tem grande espaço na TV aberta comercial. As emissoras até produzem matérias, entrevistam os atletas e exibem flashes da competição, mas a cobertura ainda é pequena. Quem quiser acompanhar as competições dos Jogos Paralímpicos Rio 2016 pode assistir a cobertura pela TV paga em canais como Sport TV ou pela TV pública.
A TV Brasil vai mostrar desde a cerimônia de abertura até a solenidade de encerramento, além das principais provas do evento. Pepe, eu vou começar com você. Eu te apresentei aqui como roteirista e produtor do documentário Para Todos, que mostra uma parte, né, da vida desses atletas e das conquistas deles. Eu queria que você contasse um pouco, primeiro, como é que surgiu a ideia de realizar o documentário e do que trata o documentário, porque as referências a ele são muito boas. Antes de mais nada, obrigado pelo convite. E o documentário ele parte de uma cena que estava aqui na montagem de vocês, que é aquela em que o Alan bate o Pistorius. E a ideia nasceu desse momento. Conta um pouquinho para o telespectador, antes de continuar, o que é esse embate? O que é esse? Assim, o embate da cena... Essa disputa. O Alan entrou como um desconhecido em Londres, num estádio cheio na Paralimpíada. Em que modalidade? Nos 200 metros raso, atletismo, e ele iria competir contra o Pistorius, que naquele momento entrava no estádio como uma enorme celebridade, até porque ele tinha participado da edição convencional dos Jogos, tendo corrido pelo time da África do Sul no revezamento. O narrador estrangeiro, o narrador oficial, narra essa grande entrada triunfal do Pistorius, de como o Pistorius vai receber ouro, de como o Pistorius é maravilhoso. Eles partem, o Pistorius dispara, o narrador continua dizendo, olhem para o Pistorius, o melhor atleta de todos os tempos, e eis que de repente o Alan dispara do fundo, o narrador fica perplexo, o Alan ganha, o estádio fica vazio, e o narrador deixa escapar, minha Nossa Senhora, quem é esse, de onde ele veio? E a gente saiu desse insight, eu e o Marcelo... diretor e meu dupla, meu sócio nos trabalhos, a gente não tem uma relação direta com o universo do paradesporto. Como espectadores, fomos impactados por aquela cena. Ela era impressionante porque tem um estádio cheio. Diz que eram 80 mil pessoas. Ela é gráfica por causa daqueles blades, né? A cena é inacreditável. O Pistorius estava no ápice do seu... E talvez aquele tenha sido o ápice, inclusive, do paradesporto. Não me refiro à prova, e sim à edição dos Jogos. E a gente olhou e falou, caramba, né? A Olimpíada terminou e o estádio está cheio. Quem que é esse sujeito? A pergunta era meio óbvia que o narrador se fazia. A gente viu o quadro de medalhas, que é uma coisa que vocês abordaram também. O Brasil chega na frente da Alemanha em 7º para a Olimpíada. A gente não é exatamente um exemplo de inclusão, de acessibilidade. Acho que em IDH, se a gente fosse competir com a Alemanha, seria muito pior que um 7-1. E de repente os caras estão tomando essa surra. E a gente saiu pesquisando, né? O documentário ele se baseia nessa coisa do conflito. É uma situação que não é lógica. Por que o Brasil tem uma delegação tão forte, tem representantes tão impressionantes como o Clodoaldo? O filme é dividido em 4 partes. Ele tem o atletismo, a canoagem, o futebol e a natação como histórias. A gente... E aí, já falando do tema de vocês, que é a abordagem da mídia, a gente tentou sair um pouco dessa abordagem convencional, aonde de repente uma deficiência define a pessoa. Então, logo que você conta, tal pessoa ela é cadeirante, tal pessoa ela não tem as... Então, rapidamente, você nunca diria isso de mim, narigudo, magro, né, branco, moço branco. Ninguém... Por que você é branco, Pepe? Sim. Por que você é narigudo, Pepe? Porque você tem bigode. Por que você tem bigode, Pepe? São perguntas que as pessoas não se fazem. Agora, por que uma pessoa está na cadeira de rodas ou por que ela é amputada, curiosamente, parece anteceder o que essa pessoa é capaz de fazer. Então, o filme, ele não se propõe a mostrar a vida pregressa dessas pessoas, não se propõe a contar grandes dramas do ponto de vista social, até porque isso é presente em qualquer tipo de esporte. E o filme tenta transcender um pouquinho essa ideia da superação, porque eu no meu dia a dia me supero, você no seu dia a dia se supera, e todos aqui no seu dia a dia se superam. Então isso não pode ser uma propriedade
ou um estigma de um atleta paralímpico. Os problemas do dia a dia deles são muito maiores. Eu quero que a gente se aprofunde isso aqui ao longo do programa, mas queria colocar a Elizabeth aqui também na conversa. Elizabeth, como é que você vê a cobertura da mídia? Tudo bom, então também muito obrigada pelo convite. Eu acompanho o desporto paralímpico há quase 30 anos, tá? Bastante, né? Estou já no fim de carreira. Mas, de qualquer forma, eu vejo que, no momento, a gente está engatinhando. Quando eu comecei, era inexistente. Eu cheguei aí para Jogos Paralímpicos em Atlanta, junto à delegação brasileira, onde o presidente do Comitê Paralímpico pagava jornalistas para poderem assistir e fazer uma cobertura dos Jogos. Brasileiros. E mesmo assim, algumas emissoras e alguns jornais, né, da época ainda faziam restrição para que o jornalista fosse, mesmo que sem custos, né? Quem pagava era o Comitê Paralímpico Brasileiro. Então, eu tenho acompanhado essa evolução e, graças a Deus, eu acho que a gente está começando a abrir portas. Esse documentário, espero que ele abra portas, né, para mais coisas, e a gente tem atletas maravilhosos. Então, eu vejo que nós estamos começando. E o fato de nós termos aqui no Brasil uma Paralimpíada, sem dúvida alguma, vai facilitar um pouco essa abertura de portas. Com certeza. São 2 momentos que eu posso dizer que ajudaram. Foram os Jogos Paralímpicos de Sydney, onde o Brasil, nos Jogos Olímpicos, não ganhou nenhuma medalha, né, de ouro. E os Paralímpicos trouxeram diversas. E agora, por ser no nosso país, as pessoas vão ter oportunidade de estar lado a lado, frente a frente. Então, eu acho que vai ser um novo degrau, é o que eu estava falando aqui com o Pepe. Nós tivemos um primeiro degrau no ano 2000 e o segundo degrau agora em 2016. Muito bem. Vamos colocar o Clodoaldo na conversa, nosso campeão aí. Como é que você vê? Você está sendo muito procurado pela mídia? Estou sendo muito procurado, sim. Antes de mais nada, é uma alegria, um prazer poder estar aqui. Se bem que eu digo que prazer não é satisfação, prazer vem depois, é mais caro, né? Mas eu vendo, né, as imagens de vocês aqui, o início dos Jogos para pessoas com deficiência lá em 48, com o Dr. Ludwig Gutmann, a nossa primeira Paralimpíada em 1960, né? E a Beth, né, até falou que em 96 ela teve a oportunidade de estar acompanhando a equipe que foi disputar aqueles jogos lá, e naquele momento o Comitê Paralímpico já custeava a ida dos jornalistas para poder fazer a cobertura, e a TV Brasil foi uma delas, né? 2000 também ela mencionou da importância, mas eu costumo dizer que o esporte paralímpico, o marco dele foi em 2004. Existe o antes e o depois das Paralimpíadas de Atenas. O antes por quê? Porque ia a mídia, até que ia, mas não dava a divulgação que era necessário. Em 2004, lá em Atenas, o Brasil conseguiu 14 medalhas de ouro, e dali eu saí com 6 medalhas de ouro e 1 de prata. Foi pela primeira vez que a televisão fez uma cobertura imensa, era TV paga, mas tinha uma cobertura, e ali eu saí com aquele monte de medalhas, e só eu. E foi reconhecido aqui no Brasil. E foi reconhecido no Brasil, tanto que eu voltei como celebridade, popstar, só não voltei bonito, mas voltei cheio de medalhas, e foi, embora lá atrás tivesse a Adria dos Santos, o Antônio Tenório, mas daquela Paralimpíada eu voltei como ícone referencial do esporte paralímpico. É tanto que na matéria de vocês, o estádio que aborda esportes paralímpicos está há 12 anos no ar. E justamente começou em 2004, após os Jogos Paralímpicos, né? Então, por causa daquele nosso resultado. Depois dali, o Clodoaldo começou a realizar palestras motivacionais por todo o Brasil, participar de projetos sociais até hoje. Quando querem uma opinião sobre o esporte paralímpico ou sobre qualquer outra coisa, pedem a opinião do Clodoaldo, né? E eu fico muito feliz, porque hoje eu sou um grande nome do esporte paralímpico. Surgiram outros grandes nomes depois de Atenas 2004, mas é claro que a gente
tá bom, mas é claro que a gente espera que ainda possa melhorar muito mais e principalmente esse ano que os Jogos Paralímpicos vai ser aqui no Brasil. Olha, eu vou aproveitar e vou colocar uma colega sua, uma atleta paralímpica, uma nadadora também, a Suzana Schinardorf. Ela fala aqui para o VerTV também como ela fala sobre como ela vê o interesse da mídia em relação à Paralimpíada. Vamos ouvi-la. Acho que por enquanto ainda estão falando um pouco assim das Paralimpíadas, né? Às vezes perguntam para mim onde vai ser as Paralimpíadas, se vai ser no mesmo lugar, se não vai ser. Então, acho que falta um pouquinho as pessoas conhecerem o que vai acontecer, né? Porque vai ser uma coisa assim de tirar o fôlego mesmo. Até o Comitê Paralímpico Brasileiro tem um slogan que fala tem que ir, não tem como explicar. É exatamente isso, não tem como explicar, né? Você vai ver gente se superando ali, ganhando medalha e vai ser uma coisa incrível. A gente está tendo bastante procura aí por matérias, agora que está chegando mais perto, está prestes a sair a lista, a convocação. E eu gosto, sim, de poder explicar, né? De poder contar um pouquinho da história da gente, né? Então, acho que a gente está sendo bastante procurado e estamos correndo atrás do tempo aí, né? De quando começar as Paralimpíadas, as pessoas conhecerem um pouco mais do nosso esporte e vai ver que vai valer a pena. Elizabeth, ela fala em explicar. É importante explicar, porque as pessoas têm dificuldade de entender, por exemplo, as várias categorias que existem, né? Qual é a diferença entre a Olimpíada e a Paralimpíada. É importante essas explicações. Eu acho que esse é um papel da mídia. Não só o papel da mídia, como o papel da escola, né? Por isso que eu digo de novo que o documentário que foi, né, e vai ainda ser transmitido em muitas escolas, tal, ele tem um papel educativo para que o povo conheça. E não só para explicar, mas como abrir portas para muitas pessoas que estão na escola, que hoje a escola é inclusiva, obrigatória por lei. E essas pessoas não sabem que existe esporte, né, paralímpico. E quando eles descobrem, puxa, eu posso fazer, então existe adaptação para que eu possa participar. Então, eu acho que essa é a maior porta que a mídia pode trazer para o desporto paralímpico, é abrir as portas da oportunidade. Muito bem. Olha, eu vou ter que fazer um primeiro intervalo, mas o VerTV volta já conversando aqui com os nossos convidados sobre a cobertura da Paralimpíada no Brasil. Nós voltamos já. Nós estamos de volta com o VerTV, que conversa hoje sobre os Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro e a cobertura que a televisão deve ou pode fazer desse evento. No finalzinho do bloco anterior, nós ouvimos uma atleta paralímpica falando sobre a cobertura da mídia. Agora, nós vamos ouvir um jornalista, o repórter Jairo Marques, da Folha de São Paulo, falando sobre essa mesma questão. Vamos ouvi-lo. Bom, até agora, oficialmente, o número de jornalistas inscritos para a cobertura da Paralimpíada é muito aquém da cobertura que houve em Londres. Isso me entristece, porque, enfim, nós temos um país que renderia sacolas de pautas, né? Malas de pautas sobre inclusão, sobre a pessoa com deficiência ou sobre acessibilidade, enfim. E esse interesse inicial já é algo complicado. Eu não vi nenhuma rede ainda de televisão que anunciasse, por exemplo, uma programação especial voltada ao paradesporto ou à Paralimpíada. Quando eu digo programação especial, não é simplesmente você ir lá e mostrar o jogo, a competição. Mas a gente vai ter uma mesa de debate. Por exemplo, Londres tinha um programa chamado The Last Leg, e era um programa com piadas que pegavam os melhores momentos dos tropeços das pessoas com deficiência nos jogos e mostravam aquelas cenas e eles riam absurdos. Sei lá, um atleta, um nadador sem braço, que na hora da chegada ele batia na borda da piscina a cabeça. E aquilo não era para tirar sarro do cara, mas é a especificidade do esporte, né? Que às vezes você vai bater a cabeça. Então, eu ainda, sinceramente, não encontrei o que a gente... Qual é a grande programação, né? O que as grandes redes estão pensando para o paradesporto, para a Paralimpíada? Eu não vi. E mesmo a mídia impressa, assim, acho que tem saído matérias a conta-gota e tudo mais.
Tendo a achar que a gente não vai ter um volume tão expressivo de cobertura. Pepe, como no caso do teu documentário, que aspectos você acha que foram assim, os mais significativos, que poderiam ser utilizados pela televisão também, nesse relato da vida, da experiência desses atletas? Eu acho que do ponto de vista de linguagem, ele flerta com esse olhar que o Jairo está falando, de rir da situação, porque se o Michael Phelps batesse a cabeça contra a borda da piscina, você faria uma piada, e uma vez transportado isso no universo paralímpico, ou paralímpico, para parar de falar isso errado, você tem, ou a sociedade tem uma série de dedos, assim. O que eu sinto é que rola um estigma. Acho que a gente deveria ser francos, assim. O documentário, por exemplo, já sabendo das dificuldades que ele iria encarar ao entrar em circuito comercial de cinema regular, igualzinho qualquer outro filme, a gente fez uma espécie de programa de base. Então a gente fez uma difusão nas escolas, em 2.000 escolas públicas, mais ou menos, na verdade o número excedeu. Isso dá mais ou menos uns 250 mil alunos impactados da rede pública em 4 estados. A gente fez um lançamento, uma pré-estreia, que normalmente é fechado ao público, aberta ao público. Fizemos em vários cinemas, não só de São Paulo, acho que eram 17 cidades, 19, eu não sei o número ao certo, na presença de vários atletas que foram de embaixadores e foram figuras do universo olímpico e do universo paralímpico. A meia entrada, unindo todas as redes de cinema, essas comerciais de shoppings e essas alternativas de cinema de arte. E uma vez em cartaz, a gente recebeu críticas maravilhosas, inclusive o Jairo fez uma na Folha esplêndida. A gente recebeu nota máxima, para não dizer em todos, quase todos os veículos. Agora, eu acho importante, o Pepe, a Elizabeth falou, eu queria que vocês aprofundassem um pouco, essa aí das escolas, porque a lei da inclusão é mais ou menos recente, relativamente recente, né? E eu acho que isso é um avanço, né, em relação, quer dizer, é um complemento, a ida do filme às escolas é um avanço e é um reforço para a inclusão, né, Elizabeth? Com certeza, com certeza. Quer dizer, quantas crianças que estão lá como nessa condição, né, de crianças que estão inclusivas ali, né, pode se ver como ter ali como uma ponte para o esporte, né, através de um documentário como esse. Não, exatamente, não só ter ponte para a prática esportiva, mas também ponte para ver que ela é capaz de. Então, por exemplo, quando eu olho o Ronaldinho jogando futebol e eu estou na cadeira de rodas, eu falo, legal, né? Agora eu vejo o Clodoaldo na cadeira de rodas e ele nada, eu falo, poxa, eu quero saber da vida do Clodoaldo, como faz para fazer aquilo que ele faz. A empolgação é outra, aí fica assim, não, mãe, pai, vai. Então, e aonde também, mexe, né, com a vida de todas as pessoas. Por isso que é importante também o que o senhor falou, educação, né? Então, como é que funciona a natação? Como é que eu treino? Por que tem várias categorias, né? Agora, precisa explicar também. Mas eu queria, desculpa, eu acho que é importante a coisa da representatividade, é importante a presença e a pluralidade. Eu acho que isso a mídia, enfim, é carente em todos os sentidos, basta zapear a televisão, não estou sendo naif, pelo amor de Deus. Mas o documentário, ele não chama para todos por acaso. Ele chama para todos porque ele é destinado para toda a sociedade. Um dos pontos de partida que a gente tinha era não fazer um filme que fosse, por exemplo, um material didático unicamente para as escolas. Ele tinha um material complementar e os professores foram expostos a debates para falar sobre o assunto. O filme é simplesmente um filme de cinema, com umas trilhas incríveis, com umas viradas, o pessoal dá risada, porque isso era uma preocupação que a gente tinha, não fazer um drama, fazer uma coisa que as pessoas dessem risada. E as pessoas não deixam de se comover porque a vida ela é feita de momentos de decisão. O esporte, ele carrega essa coisa um pouco épica e acho que o que a imprensa não percebe é que existe um legado que ele é simbólico. Existe um legado material, essa questão de você colocar a Paralimpíada e a Olimpíada na mesma cidade obriga a cidade a fazer uma série de adaptações. A Olimpíada em si já exigiria uma série de coisas, mas o que eu acho que os professores, a sociedade, os artistas, enfim, no geral a galera não percebe é que falta um discurso, sabe? Falta, na verdade, a parte mais simples.
de fazer um live aí em qualquer rede social e falar, pô, eu tô aqui, sou a gata da vez, da novela da vez, e tô vendo os caras fazer isso, porque genuinamente me interessa. Não porque é legal, politicamente falando, não porque tem cota, é porque é bacana, é porque é interessante. O que eu acho é que se você aceita a diferença, você aceita a barreira. Se você ama a diferença, você, ou pelo menos admira, ou pelo menos tem curiosidade, você derruba a barreira. Se você assume que uma pessoa se supera, você está assumindo que existem obstáculos. Se você diz que a pessoa não é obrigada a se superar, a sociedade é obrigada a dar uma olhada nisso, a gente começa a dissolver essa responsabilidade individual. Que, de novo, eu não estou sendo ingênuo, o cara é um herói maravilhoso, tem uma história incrível, especialmente num contexto que é o do Brasil. É verdade. Mas a gente não pode transferir a responsabilidade das coisas a indivíduos. É evidente que indivíduos mudam o mundo, mas eu acho que existe toda uma lógica coletiva. Pois é, Pepe, e como atleta, né, desde 2004, quando eu falei lá do desempenho do Brasil em meio de Atenas, eu comecei a fazer palestras motivacionais e muito dessas apresentações eram em escolas públicas, escolas particulares com crianças com e sem deficiência. E chegando lá, mostrando a medalha, eles ficavam encantados, né? E aí eu ia explicar como ganhar as medalhas, mostrava imagens e ali eu ficava muito feliz porque muitas crianças sem nenhum tipo de deficiência vinham para mim e falavam, caramba, quando eu crescer eu quero ser igual a você, né? Então não viam o Clodoaldo coitadinho, não viam o Clodoaldo incapaz, viu o Clodoaldo campeão, cheio de medalhas, que supera a sua deficiência para poder estar buscando os seus objetivos. E o Jairo, né, falando agora da questão da mídia, da questão até que Londres fazia todas as noites momentos engraçados com imagens. De 2012 a 2015, eu tive 2 programas de rádio lá no Rio de Janeiro e um programa de televisão também lá na Cidade Maravilhosa. E justamente esse meu programa, tanto na versão de TV e de rádio, não era para mostrar a deficiência e não era só para falar de esportes. A gente falava de responsabilidade social, de projetos, de acessibilidade, falava de esportes também e era algo bem humorado, bem humorístico, bem engraçado, porque a gente não tentava destacar a deficiência. Destacávamos realmente o atleta, as suas conquistas e muito por falta de mostrar esse outro lado de questões de acessibilidade, de respeitabilidade, nós mesmos, pessoas com deficiência, não vamos atrás dos nossos direitos pela falta de informação. Então, nesse período que eu estive tanto na rádio quanto na TV, nós podemos informar e dar esse cenário tanto esportivo quanto social para as pessoas com e sem deficiência. O Clodoaldo, nós ouvimos o Jairo e agora vamos ouvir uma outra jornalista. É a Carla Maia, que é repórter da TV Brasil. Ela conta um pouco da sua experiência na cobertura de grandes eventos esportivos. Vocês conhecem a Carla? Ela cobriu vários eventos internacionais e ela conta um pouquinho dessa experiência. Vamos ouvi-la. A minha primeira experiência em cobertura de Paralimpíada foi em Atenas, em 2004, quando eu fui como estudante. Em 2008 eu já fui comentarista pela TV Brasil, e aqui no Brasil mesmo, né, não fui para a China. E em 2012 foi a minha primeira experiência em local. Depois disso eu tive uma experiência já com credencial, com cinegrafista no Parapan de Toronto, ano passado, em 2015. E ali foi bem pesado, assim, eram praticamente duas reportagens por dia. Então algumas pautas eu já tinha trazido planejadas do Brasil, outras eu ia vendo lá de acordo com o factual que ia acontecendo. Só estavam 2 repórteres da TV lá, eu e mais um. Então eu tive que correr bastante. À noite eu sempre procurava o assunto do dia, no dia seguinte que eu iria fazer, né? E, às vezes, algumas coisas que eu já tinha planejado davam certo e outras surpresas davam mais certo ainda. Então, eu tenho 2 casos. Um foi quando eu fui entrevistar o pessoal da Bosch e descobri ali que o campeão, ele tinha um irmão que perdeu pro vice
né, pro, digamos assim, um vice-campeão, né? Então, foi engraçado que o irmão dele perdeu e aí ele fez a final com um outro adversário. E aí ele foi uma revanche, assim, um irmão protegendo o outro, ficou bem legal a matéria. A outra que eu achei bem interessante foi quando eu fui num parque lá de atividades, shows, uma praça que estava tendo ali no Canadá, e eu nem tinha planejado fazer uma passagem, que é a parte que o repórter aparece, num balanço que tinha lá acessível para cadeirantes. Mas quando eu passei por ali, eu falei assim, vou experimentar esse balanço. E subi no balanço, e na hora que eu subi no balanço, queria fazer só a imagem, eu conversei com um cinegrafista e falei assim, Marcelo, vamos aproveitar e fazer uma passagem aqui, e contando sobre esse balanço. E eu não tinha nem noção do que poderia acontecer. Desde que eu fiquei em cadeira de rodas, eu nunca tinha subido no balanço depois, né? Então, na hora que eu gravei a passagem, foi interessante, porque eu me emocionei, eu fiquei eufórica no começo, porque me lembrou da minha emoção, né, quando eu era criança, e depois eu me emocionei. E aquilo deu um ar humano para a reportagem que eu nem esperava. E acho que, na minha opinião, de todas que eu fiz no Canadá, foi a melhor. Eu acho que essas questões como ela levanta, esse último exemplo, são interessantes para mostrar que o feeling do jornalista, né? Que ele pode sair do jogo em si, do espetáculo em si, e vai descobrir em volta, né, do espetáculo outras informações como essa, né, de um balanço de parque para cadeirantes. Quer dizer, eu acho que esse é um trabalho jornalístico interessante, né, Elizabeth? Olha, com certeza. O que eu aprendi participando de Jogos Paralímpicos e dessas competições, conhecendo as pessoas, eu também aprendi muita coisa para a minha vida profissional também, né? Então, não é só conhecendo a história de vida, coisas engraçadas, trocando ideias sobre valores próprios, né, das pessoas. E cada vez que eu vejo um programa, um documentário ou mesmo uma reportagem, e hoje eu fico muito feliz de ver jornalistas, né, com deficiência, porque o que vale é a notícia que eles estão trazendo, é a profissão, é a ideia e não só a deficiência, né? Uhum. Mas eu acho que essa questão, né, que a gente traz de aprender através de é que me fascina, né? Uhum. Como professora eu não posso dizer, o esporte traz e transpõe barreiras muito grandes. Então a gente começa a ver que, olha, não é nada fora do comum, é possível. E tem coisa muito bonita para se ver. Por isso que eu acho muito interessante o que a VerTV está fazendo, abrindo as portas desse universo para a população. Nós estamos no finzinho desse bloco, mas não queria perder uma outra questão. Quando você falou da escola, das crianças que assistiram o documentário, elas assistem, querem participar, mas ficou faltando uma pergunta. Aonde? Como? Exatamente. Como e onde? Bom, esse é o grande papel, né? Por exemplo, hoje a gente tem o gerenciamento do desporto paralímpico muito centralizado no Comitê Paralímpico. E a gente não tem essa distribuição de federações estaduais, municipais, tal como a gente tem no desporto, vamos dizer, regular ou convencional. E o que falta é um pouco disso. Graças a Deus, aqui em São Paulo, a gente construiu o famoso Centro Paralímpico que tem ali na Imigrantes. Uhum. Né? É o primeiro da América Latina e tal. Eu acho que está havendo investimentos nessa área, né? Mas ainda são espaços extremamente restritos. Quando eu comecei, a maioria deles eram com profissionais voluntários. Hoje eu formo profissionais para essa área, né? E falta espaço. Eu posso dar um exemplo bonito que existe hoje. O Clube Pinheiros, que é um clube de tradição aqui da cidade de São Paulo, tem diversos atletas paralímpicos. Quando eu comecei, isso era proibido. Não, entrar um atleta com deficiência aqui, não. Ele tem que treinar num horário. Eu mesmo tentei inserir um aluno, filho de um associado, na época. E eles me ofereceram, naquela época, um espaço num horário onde ninguém ia ver porque não poderia mostrar a deficiência, que constrangeria as pessoas. Então, o olhar está mudando. Uhum. E a mídia é responsável por essa mudança de olhar. Uhum. Muito bem, nós vamos fazer mais um intervalinho. VerTV volta já, conversando aqui sobre as Paralimpíadas.
Nós estamos de volta com o Ver TV, que conversa hoje sobre os Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro. E o Comitê Paralímpico Brasileiro tomou algumas providências para facilitar a vida dos repórteres que irão cobrir as Paralimpíadas. O gerente de comunicação do comitê, Rafael Maranhão, falou aqui para o Ver TV sobre uma dessas providências. Vamos ouvi-lo. Agora, para os Jogos do Rio, a gente teve uma parceria com 2 professores da Universidade de Kent, da Inglaterra, e da UFPR, a Federal do Paraná, em Curitiba. Um professor que se chama Sakis Papis, ele é grego e radicado na Inglaterra, fez esse trabalho para os Jogos de Londres. Um guia para a imprensa, e agora com a parceria com a Federal do Paraná, foi traduzido para o português, a gente ajudou, a gente também deu algumas dicas, enfim, falar, olha, coisas que são preocupações talvez no inglês, que em português você não tenha tanto, características, casos recentes, como por exemplo de um atleta do basquete em cadeira de rodas, que não é atleta da seleção, mas é um atleta do basquete em cadeira de rodas que carregava a tocha em Goiás, caiu da cadeira e se levantou, e aí as pessoas começaram a questionar se ele realmente era uma pessoa com deficiência ou não, por desconhecimento, de não saber que não necessariamente uma pessoa que está na cadeira é porque ela não tem movimentos nas pernas. Então esse tipo de questão é muito importante também, é o papel da mídia nos Jogos Paralímpicos, para que essas informações cheguem para toda a sociedade, para que as pessoas descubram mais sobre a vida de alguém que tem deficiência. Bom, a primeira parte é o repórter, o jornalista entender. Depois ele tem que entender bem e ser capaz de transmitir para... Porque até na Olimpíada convencional, você tem alguns esportes que para o público brasileiro não são fáceis de serem entendidos, né? Você pensar, por exemplo, no beisebol, né? Enfim... Eu acho que na Paralimpíada as coisas se complicam um pouco mais, né? Precisa ter uma didática maior. Você que é professora pode falar dessa didática. Então, eu acho que o que mais chama atenção é o que o pessoal fala de classificação. Isso. Então, quando eu explico para as pessoas, eu falei, olha, eu fui classificadora da natação, eu coordenei classificação no Comitê Paralímpico de todas as modalidades. Então, o que isso significa? Aí algumas pessoas falam assim, classificação é quem classifica em primeiro, segundo, terceiro. Não, isso é juiz de chegada, né? Nas competições individuais. No desporto paralímpico existe uma questão que se chama classificação, hoje chamada de classificação funcional, porque ela procura separar em pequenos subgrupos para as diversas provas existentes e competições, atletas com uma capacidade física para executar aquela modalidade de forma semelhante. Então, o Clodoaldo não vai competir com pessoas iguais a eles, mas com pessoas que têm um desempenho físico semelhante. E assim por diante. Então, é isso que a classificação procura fazer, é separar os atletas... Porque há níveis muito variados, né, de deficiência. Eu vou dar um exemplo que fica mais fácil para o público entender. Se eu pegar um atleta que tem amputação de 2 membros, eu posso ter diversos desenhos dessa amputação. Pode ser um membro superior ou inferior, pode ser acima ou abaixo do cotovelo, pode ser do mesmo lado, de lado contralateral, de um lado ou do outro. E o desempenho, conforme a modalidade que ele vai fazer, é muito diferente. Um exemplo, nadando, se eu tiver perna e braço de um lado e não tiver do outro, o equilíbrio é de uma forma. Se eu tiver um braço de um lado, perna do lado contralateral, o equilíbrio é de outra forma. Se eu tiver só amputação da mão, só amputação do pé, o desempenho é um. Se eu tiver desarticulação de ombro e desarticulação de quadril, continuo com uma amputação de 2 membros, mas um equilíbrio totalmente diferente na água. Então, é essas subdivisões e agrupar essas pessoas que possam ter desempenhos semelhantes é que faz o classificador. Ele trabalha antes da competição e durante a competição ele só fiscaliza para ver se está tudo em ordem. E para cada competição é uma classificação nova ou era um padrão? Não, o atleta que tem a deficiência permanente, ele tem uma classificação permanente. Por exemplo, eu posso contar a história do Clodoaldo, que ele teve uma polêmica muito grande no início, né? Sim. O Clodoaldo tem sequelas de paralisia cerebral, de quando ele nasceu, provavelmente, né? Foi sequela de parto. Foi nascimento, isso. Então, quando ele nasceu, ele teve problemas de oxigenação no cérebro durante o trabalho de parto da mãe. E com isso, a área motora que controla o movimento das pernas e a coordenação do corpo como um todo foi prejudicada. E com isso ele tem uma grande dificuldade de movimentação das pernas. Para isso ele foi encaminhado para a natação. Então, na época, ele recebeu uma classificação.
que na época era S4. Isso. Então, de 10 classes, ele ficou na quarta. A 1 seria a que teria mais comprometimento motor. Na natação, a S10 é o que tem menos comprometimento motor, seria comprometimento leve, né, de movimentação. E como o sistema de classificação ainda é uma coisa nova e está ainda em processo de evolução, mas na época do Clodoaldo em especial, eles estavam observando a classe S4 e S5, que seria logo a seguir dele. E eles criticavam porque a gente mistura na natação atletas com paralisia cerebral, amputados, anões, ou seja, e eles podem estar na mesma categoria, embora com deficiências de origens e patologias diferentes, o desempenho deles para nadar é semelhante. Então, esse é o objetivo de inclusão. Isso gera um número de provas muito grande, eu imagino, não é? E de polêmicas. E aí vem. O filme aborda isso. Ah, é? Então, aí a gente tem dois problemas, né? Primeiro, eu quando faço a prova, quando o Clodoaldo faz a prova dos 100 livres, não é todo mundo lá no 100 livre, é o 100 livre do S1, do S2, do S10. Então, tem 10 provas de 100 metros nado livre. Né? Quer dizer, tem muito mais provas do que a Olimpíada convencional. Com certeza. Por isso que eu não acho justo, muitas vezes, quando comparam Olímpico e Paralímpico. Né? Que o Paralímpico sempre traz muito mais medalhas que os Olímpicos. Mas se nós formos ver que vocês deram esse exemplo, e os 50 livre, a gente disputa 13 medalhas de ouro nos 50 metros livres no Paralímpico. No Olímpico, a mesma prova, os 50 livres, só se disputa uma, né? Então, eu acho que cada um na sua, tanto os olímpicos, espero que possam ter grandes resultados nessa Olimpíada e Paralímpico, mas só não gosto dessa comparação porque não é muito justa, né? E a Beth estava complementando. Não, olha, eu acho que é isso mesmo que ele colocou. Quando a gente vai comparar pessoas, a gente nunca pode tentar fazer uma comparação. E aí eu posso aproveitar aqui a situação. A gente não tem uma prova só de 50 livre nos Jogos Olímpicos. Temos duas, o masculino e o feminino. Então a gente já faz uma classificação baseada no gênero. E a classificação funcional, ela é baseada no potencial funcional para desempenhar aquela prova. Então, o atleta pode ter uma classificação na natação, ele pode ter uma classificação diferente no atletismo e assim por diante. Então, ele tem classes diferentes em diferentes modalidades. Mas pegando o gancho no que o Clodoaldo disse, essa comparação ela é irresistível para quem é de fora do movimento, porque você tem uma exposição tão grande dos personagens olímpicos e uma desproporção, e aí de repente você pega um Daniel Dias que tem um número de medalhas que se aproxima do Phelps, aí você falou, opa, peraí, talvez se somar, né? As dos olímpicos não chega na metade do cara. Mas com essa explicação fica claro, né? Que são, né, eu acho que não é uma coisa assim tão... eu estou aprendendo isso agora, mas não é uma coisa assim tão grave. Fica claro que nos Paralímpicos você tem mais competições e, obviamente, pode ter mais medalhas, né? No geral, mas para o atleta, por exemplo, tanto Clodoaldo quanto Daniel, quanto Michael Phelps, eles têm individualmente um número considerável de medalhas. Aí vale a pena comparar. Comparar os indivíduos desta maneira é justo, mas comparar os jogos com os outros não é justo. Mas é importante ser dito que a curva, que é exatamente a que o Clodoaldo descreveu e protagonizou como atleta, a curva das últimas muitas edições dos Jogos Paralímpicos, o Brasil só melhora. Então, quando você vê um rendimento que só cresce, se isso fosse uma corporação, você vai olhar e falar assim, então é um investimento, está sendo bem investido e está dando resultado. Perfeito. Sim, concordo com você. E a grande importância da mídia, justamente com tudo que nós falamos aqui, é justamente tentar explicar para o público essa questão de classificações que ela só falou na natação. Na Paralimpíada vão ser 22 modalidades. E todas elas com classificação
tem essa importância para poder esclarecer aí para a sociedade. Muito bem. Olha, eu disse no começo do programa que a TV Brasil vai fazer uma ampla cobertura da Paralimpíada, vai transmitir a abertura, o encerramento na íntegra, são cerimônias longas, mas vão ser transmitidas ao vivo. E nós ouvimos aqui para o programa Ver TV o coordenador desse trabalho aqui da TV Brasil, que é o Eurico Tavares. Ele fala da relação das emissoras, porque não é só a TV Brasil, são as emissoras da EBC, da Empresa Brasil de Comunicação, as emissoras de rádio, de televisão e agência de notícias que estarão cobrindo a Olimpíada Paralímpica. E o Eurico fala da relação desta cobertura com o Comitê Paralímpico Brasileiro. Vamos ouvir o Eurico. A nossa relação com o Comitê Paralímpico não é nem de imprensa com o comitê, é uma parceria mesmo. Nós já fizemos 2 workshops mostrando lá no Rio de Janeiro como que vai ser a nossa cobertura. Vamos usar toda a estrutura deles. O comitê vai nos indicar pessoas especialistas nos esportes paralímpicos que vão participar da nossa cobertura. Enfim, é uma coisa de 2 mãos, feita pelo comitê e feita pela nossa equipe de jornalismo, equipe de esportes, em geral, a casa como um todo, no sentido de mostrar todos os detalhamentos. Você sabe que nos Jogos Paralímpicos é menos tempo do que nos Olímpicos, só que são muito mais competições. Porque se no Olímpico você tem 100 metros masculino e feminino, no Paralímpico você tem 100 metros masculino, S1, S2, S3, de todas aquelas classificações. Vamos mostrar o que é cada uma dessas classificações, indicar o porquê de cada uma delas. Enfim, é um trabalho que tanto o comitê quer fazer, como nós queremos levar isso ao público durante essas competições. O Eurico falou que o comitê está indicando especialistas para ajudar na cobertura. Isso é importante, porque é preciso que alguém que conheça bem, né, as modalidades e a especificidade do esporte paralímpico possa transmitir para o público. Como é que está? Vocês têm alguma informação sobre essas pessoas que vão se tornar comentaristas, né, desse evento? Olha, com certeza alguns eu já tive notícia, alguns ex-atletas, inclusive atletas que já participaram de Jogos Paralímpicos, por exemplo, Danilo, né? Isso. Que eu sei que vem. Mas ele, acho que está Nada. O que acontece? Só assim, existem ex-atletas, existem profissionais que eles estão indicando, mas eu acho que o mais interessante disso tudo é quando a gente ouve uma matéria e o jornalista não apresenta bem, por exemplo, a gente que é da área, e a explicação não vem clara, dá uma frustração tão grande. E eu tenho visto que cada vez mais essa informação está se tornando mais clara. Por quê? O cuidado da mídia de ir atrás do especialista, de ir atrás de uma indicação correta, de fazer essa parceria, de fazer essa consultoria. Então a informação está vindo muito mais clara, cristalina e muito mais objetiva para o povo leigo mesmo. E aí fica mais fácil de entender. Se a gente tentar ir muito pelo lado teórico, como é a minha área, né, de estudo, de aprofundamento e tal, fica maçante. Se for para o lado muito superficial, não explica. Então o atleta e quem é do meio fica angustiado. E eu acho que agora vocês estão chegando num meio termo muito saudável, alegre, divertido, porém objetivo e instrutivo. E essa está sendo a evolução da mídia no esporte paralímpico, que começou lá em 96, quando a Beto falou que o Comitê Paralímpico custeava. Em 2000 teve a sua parcela, em 2004 que foi aquele boom. E justamente hoje nós temos grandes profissionais na mídia, grandes jornalistas, mas até no esporte olímpico muitas vezes, e o Brasil é o país do futebol. Muitas vezes você só fala em futebol, aparece a Olimpíada, você muitas vezes não sabe o que é taekwondo, tem que ter o especialista do taekwondo para poder estar mostrando os caminhos. O paralímpico é muito mais complexo, mas é a mesma coisa, né? Então, na natação, no atletismo e outras modalidades, nós temos as suas particularidades que tem que ter aquele especialista, aquele cara que vivenciou e vivencia, para poder estar levando tudo isso para o profissional, seja repórter ou jornalista, para poder estar passando
bela informação aí para o público que vai estar assistindo. Você, depois dessa que você disse que é a última Paralimpíada, pode virar comentarista. Então, eu quero pendurar minha sunga, né? Agora em 2016, se bem que pendurar sunga é meio obsceno, né? Então é melhor pendurar toco, óculos. E justamente eu quero seguir nesse caminho da comunicação social, ir para o jornalismo esportivo, mas não só ficar nesse segmento de alto rendimento, ficar no segmento das pessoas com deficiência, que são mais de 45 milhões de pessoas que têm necessidades especiais, justamente para dar essa minha parcela de contribuição fora da água, porque dentro eu já ganhei tudo que tinha que ganhar. Tenho 6 ouros, 5 pratas e 2 bronzes, em 4 participações, e agora ganhei tudo, e agora quero finalizar minha carreira em 2016 no Rio de Janeiro e depois ir para novos objetivos e novas metas, e até tem alguns convites aí para poder estar seguindo essa carreira aí, quem sabe um dia ser companheiro teu aí de jornalismo. Muito bem, será bem-vindo. Nós estamos chegando ao final do programa, mas ele falou do alto rendimento. Nós não falamos do que está fora do alto rendimento. Na base. Na base, quer dizer, que é fundamental. Se você só tem alto rendimento, se você tem uma base, né, desenvolvida. Nós sabemos da dificuldade do esporte no Brasil em geral. No caso do paradesporto, assim que se chama? Isso, pode falar. Como é que é essa base? Como é que se forma? A escola, enfim, a diferença entre os investimentos no alto rendimento e na base. Bom, se me permitem, né, colocar só um pedacinho, eu acho que o Comitê Paralímpico acertou quando fez os Jogos Paradesportivos Escolares. Isso. Né? Porque Alain Fonteles, né, de Oliveira apareceu nos Jogos Paradesportivos Escolares, onde eles fazem uma espécie de Paralimpíada interna, nacional, são Jogos nacionais, onde as pessoas não precisam estar inseridas no desporto paralímpico. Eles simplesmente, lá no alto rendimento, eles simplesmente têm que estar na escola, têm que estar em idade escolar, e até 17, 18 anos. E ali é que a gente vai descobrir novos talentos. Então, foi uma chamada muito boa, mas investimento do Comitê Paralímpico junto com o governo federal e estadual. E dali para diante, a gente não... O máximo que a gente vê são algumas iniciativas de alguns municípios, porque eles querem ter resultado nesses Jogos Paradesportivos, né? Esses Jogos Paralímpicos Escolares. E eu acho que, bem ou mal, é o caminho que a gente está seguindo. Agora, falta muito mais. Falta abertura nas escolas, nos clubes, nas academias, nos centros esportivos, nos CELs que a gente tem por aqui, adequação. Posso dizer que já existe muita, eu seria injusta de dizer que não existe. Comparando com a época que eu iniciei para agora, existe muito mais, mas de novo eu digo, estamos engatinhando. Muito Fico bem. feliz. Muito bem, com esse teu otimismo aí, nós chegamos ao final do programa. Pepe, Elizabeth, Clodoaldo, muito obrigado por terem participado aqui do programa, trazendo essas informações para o público, que sem dúvida estará acompanhando aqui através da TV Brasil a cobertura dos Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro. 7 de setembro a 18, né? Então convido a todos que a TV Brasil vai estar fazendo toda a cobertura para ver o Clodoaldo e a delegação brasileira. Verá você, sem dúvida alguma. E eu quero agradecer também a todos que acompanharam mais um Ver TV, lembrando que podem entrar em contato com o programa pelas redes sociais, pelo Twitter, pelo Facebook ou pelo nosso endereço eletrônico, que é o vertv@ebc.com.br. Essas entrevistas que nós mostramos aqui, alguns trechos, e também o programa na íntegra, podem ser vistas no nosso site na internet. Até a semana que vem com mais um Ver TV, um programa para quem gosta de televisão. Até lá!